Se Osamu Tezuka é o deus do mangá, Shigeru Mizuki é o seu kami. Claro que são as mesmas palavras em japonês. Mas quando eu penso em Tezuka, eu penso em um homem velho e sábio, sempre desenhando mangá. E quando penso em Mizuki, eu penso numa criatura mitológica japonesa, um espírito brincalhão, um mestre de monstros. Olha só que conceito interessante e legal, trazido aqui nesse primeiro parágrafo do pós-fácil, escrito pelo Jason Thompson, para essa edição do selo Tsuru da Devir. Nonomba, de autoria do mangaka lendário Shigeru Mizuki, o mestre de monstros, como é dito aqui. Vamos falar um pouquinho sobre essa maravilha de mangá, esse quadrinho, nossa, delicioso de se ler. E começando por esse título, né? Nonomba, ele é um nome, é um nome dado às vovós lá no Japão, é um nome carinhoso quando você dá aquela figura mais idosa, cheia de sapiência, de conhecimento, que traz consigo toda uma vida de experiências, né? Diferente da nossa, que somos seres urbanos, seres que nasceram já nessa modernidade. Eu tiro, por exemplo, como exemplo a minha avó, né? Minha avó vem do interior de Alagoas, de Arapiraca, e, poxa, imagina, ela viveu uma época em que ela não tinha pratinho de carne no supermercado, não tinha um frango lá todo desossado que ela podia comprar as fatias. Se ela quisesse comer carne, se ela quisesse comer frango, se quisesse comer qualquer animal, ela precisava ir ao mercado comprar o animal, cuidar do animal, depois matar o animal, tratar, preparar o seu alimento, né? Então é uma outra relação com a natureza. Se ela tivesse problemas no estômago, resfriados, qualquer problema assim, ela e meu avô precisavam plantar em seu quintal é, folhas de boldo, capim-santo, erva cidreira, diversos tipos de chás que davam folhas que dão origem a lambedores para resfriados, etc e tal. E assim foi a vivência da vida dela inteira. Então é uma outra relação que essas figuras idosas, essas figuras com mais sapiência têm com a natureza. É uma relação muito mais próxima do que eu, por exemplo, um ser urbano, escolado, que frequentou faculdade, etc. Né? Minha avó tem baixa escolaridade, então o conhecimento de mundo, a forma como ela apreende o mundo é uma maneira muito mais, digamos assim, orgânica, sem filtros, porque ela vivenciou coisas, vivenciou experiências que eu não vivenciei. Então, desde muito pequena, minha avó sempre me contou histórias, sempre me contou assim causos, falando sobre coisas até assim de folclore mesmo, de rasga-mortalha, do pavão misterioso, esses contos e lendas nordestinos, enfim. E aqui em Nonomba, o Shigeru Mizuki traz exatamente esse aspecto, esse clima, essa sensação de histórias contadas por voz, muitas vezes assustadoras, mas que trazem um fascínio, que trazem um despertar para o imaginário, para a criatividade das crianças. As crianças adoram monstros, gente. Assim, eu tenho uma relação muito forte com o trabalho com crianças. Eu trabalho com criança há mais de 10 anos, sou contador de histórias. Eu faço desenho para infantil, em festas, etc. E a coisa que as crianças mais adoram é monstro. Bem além de princesa, de ninja, de vampiro, eles gostam de monstros, porque o monstro, ele representa no imaginário da criança o desconhecido, a face do que não foi revelado ainda, e ela quer conhecer aquilo. E o monstro é a preparação da criança para a vida, né? Para o desconhecido, para abraçar o que não foi visto ainda. Então eu encaro dessa forma, eu já escrevi sobre isso, inclusive, tem alguns contos que relatam essa relação de umas crianças com a figura de desenhar, imaginar monstros. Por isso que eu me identifiquei demais com o Nonomba do Shigeru Mizuki, porque ele traz esse folclore japonês, essa mitologia, essa carga de ancestralidade, de vivências daquele Japão ali pré-Segunda Guerra Mundial, que ainda não tinha se ocidentalizado completamente, então ela guardava essas tradições. Mas aqui Nonomba vai muito além disso. O Shigeru consegue... É um mangá autobiográfico, ele é baseado na infância do Shigeru Mizuki lá nos anos 30, mas ele não fala só sobre si, ele fala também sobre o seu pai,
fala sobre a sua mãe, sobre os vizinhos, sobre os amiguinhos dele, os coleguinhas. Então existem diversas tramas que correm em paralelo do seu pai, que é um burocrata que sonhava em ser um roteirista de cinema. Então ele abre uma salinha de cinema, depois ele fala. Enfim, uma série de coisas. Tem também uma relação com uma garotinha doente, que ela vem pra cá, pra o vilarejo que o Shigeru mora, né? Que aqui é o Shige, o alter ego do Shigeru Mizuki. Então ele tem essa relação com a menina que está à beira da morte. Ela está enferma e através das histórias que o Shigeru já desenhava quando era pequeno, ela consegue ter uma relação com um plano espiritual maior. Então a Nonomba faz também essa ponte, falando sobre um outro mundo, além do que os nossos olhos vê, né? E aí tem toda essa relação com essa espiritualidade, né? Mesmo posso falar assim, esse espiritualismo do imaginário do folclore japonês e essa relação de descoberta da morte, de descoberta do amor, de descoberta do poder. Tudo isso é tratado aqui nas histórias que são contadas em capítulos como se fossem pequenos contos. E de vez em quando, é claro, a Nonomba fala sobre algum yokai, e ela descreve qual é o yokai, como ele é, o que é que ele faz. E o Shigeru traz esses desenhos pra gente maravilhosos, fazendo uma espécie de bestiário, né, desses animais mitológicos, desenhando a maioria deles. Aqui tá, tem uma página linda que ele mostra o mundo das almas, né? Tem uma coisa, um conceito budista muito forte também. Tem uma relação muito religiosa com o mundo, com a natureza. E os desenhos do Mizuki, para quem não conhece, eles são muito engraçados, são muito cartunescos, muito, muito mesmo. Olha só como ele desenha os personagens. Mas ao mesmo tempo, peraí, deixa eu segurar direitinho aqui. Mas ao mesmo tempo, ele desenha cenários hiperrealistas. Então é uma mistura muito inusitada, porque ele consegue ambientar de uma maneira realista, mas ao mesmo tempo trazendo essa comicidade dos desenhos caricatos, cartunescos, que é muito própria dele, né? O Shigeru Mizuki, ele tem uma vida incrível, morreu com 93 anos desenhando. Ele fez essa obra aqui quando tinha 70 anos de idade. Cara, você pensar que um senhor de 70 anos de idade conseguiu traduzir em imagens e palavras uma história tão sensível, tão incrível, tão diversas, cheios de facetas, sabe? Tem algumas partes aqui que ele coloca, digamos assim, pensamentos filosóficos na boca da Nonomba, da personagem Nonomba, do pai dele, do próprio yokai que se torna amigo dele e vai dando essas lições filosóficas sobre a vida, que são impressionantes. Eu até marquei algumas coisas aqui para rever algum dia na minha vida. A vovó fala, por exemplo, sobre crescer, as dores que... Tem um momento muito emocionante que acontece aqui no mangá, né? Em que ela diz que as emoções são como almas no nosso coração. Quanto mais experiências a gente consegue, essas almas vão pesando e o nosso coração precisa se alargar para que a gente consiga comportar essas emoções. E esse alargamento do nosso coração é o crescer. É o menino deixar de ser menino e de se transformar num homem. Então são lições como essa que são trazidas aqui, e eu deixo a recomendação de leitura se você gosta desse tipo de história. História leve, mas com muitos momentos filosóficos, alguns momentos emocionantes e muito humor também. O Shigeru nunca deixa de ter humor em suas histórias. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu!